Bom dia, terceiro ano. Vamos voltar aqui agora para os assuntos referentes à geografia física. E hoje nós vamos trabalhar sobre elementos e fatores climáticos. O livro de vocês vai trazer logo a questão dos fatores climáticos, tá bom? Mas vocês fiquem cientes que nas próximas aulas nós vamos trabalhar também os elementos, né? Hoje nós vamos trabalhar em cima de que influencia e altera a questão climática, não é? Os elementos eles vão caracterizar e os fatores eles vão influenciar, né, na dinâmica desse clima. Quais são eles? Latitude e altitude, continentalidade e maritimidade trabalham junto, massas de ar, correntes marítimas e o relevo. Então nós vamos trabalhar aqui um por um e como o Enem exige essas questões, né? O que você tem que saber para acertar as questões do Enem, tá bom? Ó, eu vou iniciar com vocês com latitude e altitude. Preste atenção, latitude. Vocês estão vendo aqui em cima de mim, vocês estão vendo o globo, e o globo assim dividido em cores, né? Que são as zonas climáticas. Eu tenho em amarelo a zona intertropical, né? Certo? A zona tropical, a zona mais quente que nós temos do planeta. De verde, tanto para norte como para sul, eu tenho a zona temperada, onde eu tenho bem definida aí as 4 estações do ano. E de azul nos polos eu vou ter a zona polar, né? A zona mais fria que nós temos. Um detalhe, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, certo? Menor será a minha temperatura. Me afasto da linha do Equador, a temperatura vai diminuindo. Me aproximo da linha do Equador, a temperatura vai aumentando. Por quê? Na zona climática amarela, que é a zona intertropical ou zona tropical, eu tenho ali a maior incidência dos raios solares durante todo o ano, tá bom? A linha amarela também nós chamamos de região de baixa latitude, a verde média latitude e a azul de altas latitudes. Quanto maior for a latitude, menor será a temperatura. Então isso vai influenciar na questão climática, tá bom? E por outro lado aqui eu vou ter a altitude, que segue praticamente o mesmo esquema, certo? Quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Lugares mais altos tendem a ser mais frios. Por quê? Porque a Terra ela não se resfria de cima para baixo. Ou não se aquece de cima para baixo, desculpa. A Terra se aquece de baixo para cima. Primeiro eu tenho a incidência dos raios solares, eu tenho o aquecimento das águas, da vegetação, certo? Do solo, e depois esse calor é dissipado. Porque se fosse assim, não teríamos essas geleiras nos topos das montanhas, tá bom? Latitude, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto maior a altitude, também será menor a temperatura, tá bom? Tudo isso vai influenciar diretamente no clima. Ó, eu vou ter aqui o fator de maritimidade e fator de continentalidade, tá bom? Preste bem atenção, gente. Quanto mais eu me afasto do mar, certo? Quanto mais eu vou para o interior, quanto mais eu vou para o continente, maior será a variação de temperatura. Ou seja, a água ela vai funcionar quase como um regulador de temperatura. Eu me afasto do mar, as variações de temperatura serão muito grandes. Como nós temos aqui, ó, o deserto. O deserto eu tenho quase 50 graus durante o dia e à noite pode chegar abaixo de zero ou a zero. Então, por quê? Porque eu tenho o fator continentalidade. Quanto mais eu me afasto, maior será a variação de temperatura. Já quanto mais eu me aproximo do mar, quanto mais eu me aproximo da faixa litorânea, menor será a variação de temperatura. Por que isso, Rafael? Porque a água ela demora, certo? Ela vai demorar tanto para aquecer como para se resfriar. Por isso que há um controle maior. Já o continente, não. Ele se aquece muito rápido e dissipa muito rápido. Então, ele vai perder aí um calor muito rápido. Outro fator, quando eu tenho também nessa questão aí da água, locais próximos à água, eu vou ter a formação de nuvens. Está vendo aqui? Formação de nuvens. E a nuvem vai servir como se fosse um cobertor, certo? Para o calor não ser totalmente dissipado, tá bom? Já no outro lado do deserto não tem uma grande formação de nuvens, então o calor é dissipado de maneira mais rápida. Para entender aí essa pequena parte de continentalidade e maritimidade, tá bom? Ó, continuando aqui, eu vou sair aqui da frente, eu vou ter um fator aqui muito importante, né? As correntes marítimas. Preste bem atenção nas correntes marítimas. Se vocês prestarem mais atenção, dá aquela focada aí, vocês estão vendo aí que eu vou ter correntes frias e correntes quentes. E as correntes neutras, né? Mas vamos trabalhar em cima das correntes frias e das correntes quentes. As correntes marítimas
frias, certo? Elas vão formar os desertos. Cara, por que, Rafael? Porque elas serão frias e secas. Elas não vão levar umidade, tá bom? Já as correntes marítimas quentes, elas serão quentes e úmidas, certo? Então, ela vai levar umidade. Por exemplo, nós temos os desertos ao sul da África que são formado a partir de uma corrente marítima fria, porque ela não leva umidade para lá, tá bom? A umidade é muito baixa, certo? E as correntes marítimas quentes vão ter essas características aí. Então, veja que ela pode influenciar, ela pode alterar uma condição climática, certo? Embaixo aqui eu vou ter um fator muito relevante, que é a questão do relevo, né? O relevo é o seguinte, gente. Vocês estão vendo aí a montanha, né? Certo? E vocês estão vendo a nuvem. A nuvem, como ela é formada, ela vai de encontro à montanha. Quando ela encontra a montanha, nesse lado que ela encontrou a montanha, né? Nesse lado que ela encontrou o relevo, vamos falar assim, ela encontrou o relevo a barra-vento, certo? Ela encontrou o obstáculo a barra-vento. A tendência é que a nuvem tende a subir para poder passar para o outro lado. Só que a partir do momento que a nuvem está subindo, gente, ela começa o processo de condensação e ela começa o processo de precipitação. Ela começa a perder a umidade. Então, ela encontrou o obstáculo a barra-vento, vai subindo, vai perdendo a umidade, vai diminuindo. Quando ela passar, gente, o lado que a nuvem passa, ela passa a solta-vento e ela passa com pouca umidade. Ou seja, o lado de solta-vento ela vai ter uma baixa umidade. Então, a vegetação, o solo, eles vão ter outras características. A flora, a fauna vai ter outra característica. Então, ou seja, veja como é um fator condicionante essa questão do relevo. O relevo é um obstáculo, né, que não deixa passar a umidade para o outro lado, dependendo da situação. É o que acontece no Nordeste. O Planalto da Borborema é o fator que faz com que a outra região, né, o sertão, tenha essas características. Tá bom? Porque é do mesmo jeito que vocês estão vendo aí. E eu vou ter aqui, gente, as massas de ar. Perceba que eu coloquei igualzinho nós temos nos jornais. Por quê? Vamos trabalhar massas de ar que atuam no Brasil de outra maneira. Só que agora é a introdução. Percebam aí que as massas de ar nada mais são do que bolsões de ar. Ficam paradinhos lá, certo? E quando eles estão paradinhos lá, eles vão absorvendo as características do local que estão. Ou seja, se tiver um bolsão de ar no oceano, vai ser quente e úmido. Claro, dependendo do oceano, né? Se for um oceano glacial mesmo, vai ser frio e úmido. Se ele estiver no continente, gente, o bolsão de ar, ele vai adquirir aquelas características do continente, quente e seco, tá bom? Então, vejam aí. Então, quando eu tenho o movimento do ar, que eu chamo do vento, que é para a próxima aula, certo? O bolsão de ar que estava ali paradinho começa a entrar em movimento e vai levar aquelas características de onde ele estava concentrando ali para vários locais do mundo. No caso do Brasil, eu vou ter na região norte atuando a massa equatorial continental, próximo ao nordeste, a massa equatorial atlântica. Eu vou ter ali no centro-oeste a massa tropical continental, próximo ao sudeste, a massa tropical atlântica, e no sul vou ter a massa polar atlântica. Perceba que eu estou falando continental e tropical. Quando a massa de ar tem característica continental, ela vai ser quente e seca, com exceção da massa equatorial continental, porque ela é formada acima, né, bem em cima ali, certo, da floresta amazônica, onde eu tenho uma vegetação muito densa e tenho muitos rios, certo? Então as características ali serão quente e úmida. Já a massa tropical continental, certo? A normal, ela vai ter característica quente e seca, porque ela não vai ter essas observações que eu falei para você. E toda a massa que for atlântica, ela vai ter característica úmida, tá bom? Será quente se for numa região quente, quente e úmida, e será frio e úmida se for numa região mais fria, tá bom? Se adquirir essa característica aí que eu falei para vocês de atlântica, tá bom? Esses são os fatores que influenciam, né, que vão alterar aí a dinâmica climática. Para a próxima aula, nós vamos trabalhar em cima dos elementos, né, o que vão caracterizar o clima, tá bom? Fiquem em paz e fiquem em casa.